Bem, provavelmente você já ouviu falar em algo chamado estrutura de repetição. Bem, se você não sabe, estrutura de repetição é um tipo de estrutura de controle, ou seja, as estruturas de controle elas podem ser condicionais, que nós já vimos aqui, a estrutura condicional e vimos também os operadores lógicos e relacionais que vamos utilizar nesta aula, e a estrutura de controle também pode ser a estrutura de repetição. A estrutura de repetição, uma coisa que é importante você saber, é que ela pode ser baseada em 3 loops, ou seja, o nome dela já diz tudo, ela vai repetir código. E ela pode ser então, está dividida em 3 loops, o loop while, o loop repeat e o loop for. Nós vamos ver esses 3 loops nestas 3 próximas aulas, iniciando aqui com o loop while. Por isso, se você nunca ouviu falar da estrutura de repetição, você não sabe como funciona, fique neste vídeo porque aqui você vai aprender. Logo, como é que funciona então o loop while? Eu vou colocar aqui um código e um loop while, os loops eles basicamente trabalham com uma estrutura condicional, ou seja, eles estão dependentes também de alguma coisa, de uma condição, ou se você quiser ser mais técnico, dependentes de um teste lógico. Ou seja, nós vamos estar a utilizar os operadores relacionais, que eu vou deixar aí no card em cima o vídeo sobre operadores relacionais e lógicos, para trabalhar então aqui. Bem, uma coisa que você tem de entender, que eu até vou escrever aqui em cima, é que o while, a tradução do while, né, a maior parte da sintaxe da programação são palavras em inglês. While significa enquanto, e você tem de entender muito isso, porque se você não entender isso vai ser bem difícil de você perceber como funciona este loop. Ou seja, while significa enquanto, e ele basicamente é um loop. Ou seja, eu vou ser bem direto aqui, vou iniciar a estrutura aqui do while. Logo, para eu começar o while, eu escrevo while. Aqui é onde vai ficar a condição, que eu já vou colocar, e você vai colocar do, que está comentado, por isso eu vou deixar aqui true, do. Desta maneira assim, ou seja, nós aqui temos o loop while e a condição, ou seja, um valor booleano, do, ou seja, faz, e aqui você vai colocar o seu código aqui. Ou seja, o que você tem de fazer é colocar uma expressão booleana. Se você não sabe o que são expressões booleanas, não sabe o que são expressões, então vai ver toda a playlist aqui de Fundamentos Lua, e o que você tem de fazer é colocar aqui uma expressão que seja verdadeira. Por exemplo, se eu disser, por exemplo, desta maneira assim, eu estou a colocar automaticamente um valor verdadeiro, por isso ele vai executar. Eu vou, por exemplo, colocar aqui uma parte, ou antes de trabalhar com parte eu vou colocar aqui alguns valores, eu vou colocar aqui var, vou chamar uma variável chamada 20. O que é que eu posso dizer? Posso dizer que enquanto, que é o significado do while, enquanto var é igual a 20, ou seja, isto aqui é um operador relacional, se você quiser se aprofundar, vá ver a aula sobre operadores relacionais. E o que é que eu disse? Eu disse que enquanto var for igual a 20, com dois iguais aqui que significa equivalência, executa este código, ou seja, basicamente este código aqui vai ser executado até esta variável aqui deixar de ser efetivamente 20. Eu antes de fazer isso, eu vou tirar isto e eu vou colocar logo um valor verdadeiro aqui direto. Vou colocar aqui while true. Ou seja, este valor aqui, ele está automaticamente verdadeiro, e eu vou pegar aqui um objeto e eu vou simplesmente colocar aqui um bloco de código que vai mudando a cor dele. Desta maneira assim, ou seja, eu simplesmente disse que enquanto verdadeiro aqui, ou seja, enquanto esta expressão que está aqui for verdadeira, faz part.breakall igual a breakall.random, espera um segundo, muda a cor, espera um segundo, muda a cor. Ou seja, se eu executar isto aqui, não é necessário fazer jogar, se eu executo isto aqui, eu consigo ver que aqui a cor da minha parte, ela está a mudar vezes e vezes sem conta, ou seja, está sempre a mudar porque o loop está sempre a repetir. Ou seja, basicamente o que é que eu disse? Eu disse que enquanto o valor, a condição que tiver aqui for verdadeira, ele vai fazer o quê? Vai mudar a cor, espera um segundo, repete. Muda a cor, espera um segundo, repete. E você tem que ter atenção, porque o que tiver abaixo, se eu colocar aqui por exemplo um print, este print não vai ser executado. Porquê? Porque ele está a repetir estas duas linhas, basicamente. Por isso é que você não pode ter mais de um loop ao mesmo tempo no código, a não ser que você utilize algo chamado threads. Ou seja, basicamente desta maneira assim. Depois fazer algo mais interessante, por exemplo, eu posso trabalhar com objetos também. Eu posso dizer que enquanto a part.uncharted for igual a true, ou seja, eu posso dizer que enquanto a parte estiver ancorada, ou seja, part.uncharted for igual a true, ele muda a cor. E em vez de você ter de fazer part.uncharted for igual a true, você pode tirar este igual quando o valor é verdadeiro. Porquê? Porque se você fizer aqui part.uncharted, se ele for falso, o loop não vai executar porque o valor tem de ser verdadeiro.
Se part.uncharied for verdadeiro, você pode deixar então só apenas assim, ou seja, enquanto a parte estiver ancorada. Ou se você quiser deixar assim também você pode. Ou você pode deixar falso. Porquê? Porque lembrando que se a minha parte não está ancorada, esta expressão é verdadeira. Porquê? Porque part.uncharied é igual a falso. Você tem de ver se a expressão que está aqui inserida é verdadeira ou não. Basicamente dessa maneira. Bem, mas se você gosta deste conteúdo, confira aí em baixo o meu curso avançado de Lua, onde você irá aprender profissionalmente de programação com a linguagem Lua e vai aprender diversas coisas tais como Roblox Studio, Love 2D, fundamentos de computação, CMD do Windows, tudo administrado no Visual Studio Code, por isso não perca tempo e veja aí logo o primeiro link colocado na descrição. E você também pode trabalhar aqui com algumas outras coisas, como é o caso do comando break. Eu vou, por exemplo, criar aqui um valor. Vamos supor que eu queria que este loop acontecesse antes de trabalhar com break, que este loop aconteça apenas 10 vezes. Eu posso vir aqui, local número vai ser igual a 0. E eu vou dizer o quê? Que sempre que o loop for executado, o número vai ser mais igual a 1. Ou seja, aqui número, operador unário, 1. Ou seja, vai estar sempre a somar mais 1, mais 1 e mais 1. E ele vai estar a somar mais 1 até quando? Enquanto o número for menor que 10. Ou seja, neste momento o número é 0. Quando o código for executado, o número vai ser 1, depois o número vai ser 2, depois 3, depois 4, depois o número vai ser 9, depois o número vai ser 10 e ele vai ver se isto é verdadeiro. O número é menor que 10. Ainda não, é 10. Chega a 11 e para, dessa maneira executando 10 vezes este código aqui. Ou seja, se eu quero mudar a parte 10 vezes, eu simplesmente printar algo 10 vezes. Como por exemplo, vou printar aqui Olá Mundo 10 vezes aqui no meu terminal. E vou dar aqui, eu nem preciso dar um wait. Posso fazer que ele execute isto aqui tudo mesmo seguido. Basta executar isto. E eu posso ver aqui que ele printou-me Olá Mundo 10 vezes. Porquê? Porque ele executou este código 10 vezes. Porquê? Porque ele foi vendo se isto é verdadeiro. Uma coisa que você tem de entender do while é que ele testa se isto é verdadeiro e executa. Se isto aqui for verdadeiro, ele executa. Ou seja, ele vai testar. Cada vez que ele executa este código, ele vai ver se isto aqui está verdadeiro. Se não tiver, se tiver, executa outra vez. Se for falso, não execute mais. Ou seja, ele passou a ser 11 e parou de executar nesse exato momento. Basicamente é isso. Agora, você também tem a instrução break. A instrução break ela serve para você parar qualquer loop, while, repeat ou for. Como é que você utiliza o break? Eu posso complicar este código para mostrar o break, por exemplo. Ou seja, eu posso dizer que o número... Eu poderia dizer aqui o while, porquê? Porque este aqui, por exemplo, este loop aqui é um loop que ele está dependente. Ele está dependente do quê? Desta variável chamada número. Enquanto o número for menor que 10, ou seja, o loop está dependente do valor que é um número. Porquê? Porque se sobe de 10, não executa mais. Ou seja, o loop está dependente deste número aqui. Vamos supor que eu deixava o loop independente, colocando automaticamente aqui um valor true. E eu queria algo mais complexo para fazer parar. Então eu posso utilizar misturar condicionais, que nós já vimos aqui, e misturar a instrução break, não é bem comando, chama-se instrução mais, para parar o loop. Por exemplo, eu posso dizer que se o número for igual a 10, e desta maneira até é mais simples. Eu também poderia ter feito aqui em cima, se o número for igual a 10, até não precisava de fazer maior, mas pronto, se o número for igual então aqui a 10, então eu dou um break. Eu simplesmente escrevo break aqui, porquê? Porque o break vai estar inserido num loop e em princípio só vai haver um loop a rodar no seu código, a não ser que você não utilize a função spawn ou threads ou alguma coisa do género. Por isso vai simplesmente acontecer desta maneira: se número equivalente aqui a 10, então break, ou seja, para o loop, e ele pode ser escrito desta maneira. Convém estar numa condicional, porquê? Porque há muita gente que às vezes pensa que pode colocar um break aqui. Você pode colocar um break aqui, sim, ele executa esta linha 6 e depois para na linha 7, ou seja, inútil. Mas desta maneira assim vai dar exatamente a mesma coisa. Ele vai estar a executar este código, vai estar sempre a verificar se esta condição é verdadeira aqui na condicional, e quando for ele pode executar aqui o break. Ou seja, se eu executar isto aqui, eu posso ver que ele não fez nada. Porquê? Porque eu não me mandei fazer nada, né? Eu vou mandar dar aqui um print. Um print aqui também ao lá mundo. E agora sim vou mandá-lo executar, que é para nós podermos ver aqui algo acontecer.
E posso ver que ele printou-me o quê? Printou-me Olá Mundo 10 vezes também. Ou seja, deu exatamente o mesmo efeito e nós misturamos aqui a instrução break. Então nós não estaríamos a complicar? Sim, para este caso sim. Mas pode haver casos onde você quer que o seu loop, o loop while, ele não esteja dependente de alguma variável, como... não sei, mas por exemplo aqui ele não está dependente de nenhuma e pode haver esse caso, pode acontecer isso. Aí você utiliza a instrução break, simplesmente. Ou seja, o loop while é basicamente isto. Você tem de colocar aqui uma condição para ele testar. Se for verdadeira, ele vai executar isto. Se for falsa, ele não vai executar. E daqui você pode escrever o que você quiser aqui, colocando também, se você quiser utilizar a instrução break, que funciona para os 3 loops que existem. Logo, basicamente é isto. Esta aula vai ficando por aqui. Na próxima aula nós vamos ver sobre o loop repeat e vamos ver a diferença do while para o repeat. Por isso, até o próximo vídeo.